Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia? 2 Samuel capítulo 16, versículo 5 em diante, que diz assim: Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: Sai daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Simei, ele atirava pedras contra Davi e o seu exército, lançando ali maldições. Simei, ele estava falando coisas injustas a respeito de Davi. Existia um dado momento da vida de Davi em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi, ele não assassinou o rei, porque Davi, ele entendeu que ele não poderia levantar a mão contra um ungido do Senhor. Davi, ele foi um rei escolhido por Deus. Não foi Davi que se convocou, mas foi Deus quem chamou Davi para aquela grande obra. Porque Deus achou em Davi um coração de um verdadeiro adorador. Não é à toa que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Queridos, a Bíblia vai nos contar que nesse período, o seu filho Absalão estava tramando para usurpar o trono do seu pai Davi. E naquele momento de fraqueza, naquele momento de dor, Simei, ele simplesmente começa a lançar maldições contra Davi. Mas eu acho lindo porque olha o que acontece. Abissai, ele quer descer e cortar a cabeça de Simei. Ele quer acabar com aquela situação. Mas Davi, um homem sábio, um homem cheio do Espírito Santo, olha o que Davi responde. Lá no versículo 11, disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem o mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Será que você pode crer que toda maldição que foi lançada contra a tua vida, Deus pode reverter em bem? Será que você pode entregar tudo o que te fizeram, que falaram a teu respeito nas mãos do Senhor? E não desejar a morte de ninguém, não desejar fazer o mal com ninguém, mas entregar tudo nas mãos de Deus, confiando que o Senhor é o justo juiz, que Ele é o guarda de Israel e que todo o mal que um dia tramaram contra a tua vida, bênçãos sem medidas virão. Será que você pode confiar nisso? Será que você pode acreditar? Davi, ele era um homem que ele não dava ênfase às críticas, ele não dava ênfase às palavras de maldição, mas ele colocava o seu coração continuamente na presença de Deus. Um dia ele recebeu uma promessa, um dia o profeta foi até a sua casa e ungiu ele a rei, ele foi o escolhido. Quantas vezes nós focamos nas palavras que nos destroem, que nos machucam, que nos maltratam, e damos tanto ênfase para essas palavras de maldição, que isso nos fere, dilacera nosso coração, e constantemente ficamos angustiados, tristes, chateados, aborrecidos, mas nos esquecemos das palavras que nos curam, das palavras que um dia Deus usou alguém para lançar sobre a nossa vida, daquelas promessas antigas. Nos esquecemos da grandeza do nosso Deus quando colocamos o foco nas dificuldades, nas críticas. Querido, será que você pode ser como Davi nessa hora e acreditar que toda injustiça, todo levante do mal será revestido em bênção sobre a tua vida? A gente não precisa desejar a queda de ninguém. Se Davi quisesse, ele estava ali com seu soldado de elite. Ele mesmo poderia ter acabado com a vida de Simei. Simei fica ali lançando maldição, falando coisas. E Davi, ele não procura revidar, ele não puxa a espada da justiça própria.
Naquele momento eu vejo um Davi que oferece o colo da misericórdia. Abissai queria dar um fim em Simei, mas Davi, com um coração misericordioso, deixa isso para lá. Quem sabe Deus retribuirá em bem essa maldição que hoje eu recebo. Será que você pode deixar para lá algumas críticas? Será que você pode hoje trazer à sua memória as palavras que trazem vida para a sua alma? Aquelas palavras que um dia o Senhor lançou sobre você? Promessas que estão muito tempo aí, que você até mesmo se esqueceu. Mas saiba de uma coisa: o homem, ele pode mentir, mas Deus, ele não mente. Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus, ele é Deus. Quando Deus diz que ele vai fazer algo, ele vai fazer. Então procure hoje descer na presença do Senhor. Procure hoje se lembrar das palavras que trazem ânimo, que trazem alegria. Procure se lembrar das coisas boas que o Senhor já tem feito por você. Quantas bênçãos nós temos para contar, quantas bênçãos nós temos para agradecer. São tantas coisas maravilhosas e grandiosas que Deus fez, que Deus tem feito, e eu creio que Deus continuará a fazer. Então coloca hoje o teu coração nas mãos do Senhor e deixa para lá as coisas que os Simeis da tua vida estão falando, porque o que as pessoas falam a nosso respeito é transitório. Toda pessoa que se preocupa com a sua reputação excessivamente, que dá ênfase para as críticas, que está o tempo todo se preocupando com o que esse ou aquele vai dizer, vai acabar como Saul. Porque Saul, ele se preocupava com o louvor dos homens, ele se preocupava com a opinião da comunidade, mas ele não se preocupava em obedecer às ordens do Senhor. Quantas vezes nós vemos ali Saul desobedecendo, Saul fazendo coisas que não deveria fazer, por quê? Porque ele estava preocupado com o que esse ou aquele iria dizer. Já Davi não. Davi se importava com a presença de Deus. Davi se entregava para a presença de Deus. Eu vejo Mical criticando a adoração de Davi. Mas Davi, ele não se importava, pois ele continuou a se entregar para Deus. Talvez hoje estão olhando para você e achando que a sua adoração é exagerada, que você está exagerando demais, como Mical achou que Davi estava exagerando. Mas aquilo que Davi estava fazendo na presença do Senhor, aquilo ali foi uma adoração genuína, foi uma adoração verdadeira. Mical, ela ficou estéril, porque ela resolveu criticar uma adoração que vinha de um coração de um verdadeiro adorador. Então, queridos, a gente tem que entender que se a nossa adoração é verdadeira, se o nosso relacionamento com Deus é verdadeiro, não importa o que as pessoas vão dizer. Então procure hoje trazer à sua memória as coisas que te dão alegria, que te dão esperança, que trazem a você a lembrança de um futuro melhor. Então pare de focar nos momentos difíceis, nos momentos de crítica. Os momentos difíceis, eles vêm para serem vencidos com a força do Senhor. Golias, ele se levantou ali, mas ele caiu, porque ele vinha com espada e lança, mas Davi, ele foi com a força de Deus, ele foi com a presença do Senhor. E não existe gigante que fique de pé diante de Deus, porque operando Deus, quem impedirá? Maior é o Senhor para nos livrar. A gente precisa mergulhar nas águas do Espírito e se lembrar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Ainda que um exército acampe ao nosso redor, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco todos os dias. Precisamos buscar mais a Deus, precisamos acreditar mais, precisamos verdadeiramente nos conectar, amar a presença de Deus como Davi amava, se entregar para Deus como Davi se entregava. Que lições lindas Davi, ele nos mostra a importância, queridos, de olhar para aquilo que Deus te chamou para fazer, de se empenhar naquilo que Deus te chamou, porque Deus, ele não pode usar pessoas carnais, porque pessoas carnais vão estar preocupadas com as coisas desse mundo, com as suas emoções. Quando você se preocupa demais
com a opinião dos outros, você tende a se inclinar para as tuas emoções, para a tua carnalidade. Mas a Bíblia vai nos mostrar a importância de esbofetearmos a nossa carne. A Bíblia vai nos mostrar a importância de negar o nosso eu, do nosso ego, ele ser o quê? Destruído, aniquilado. Porque o que importa verdadeiramente é a nossa conexão com Deus. E se Deus te disser para fazer algo que aos teus olhos é humilhante, será que você vai ter coragem de fazer? E se Deus te pedir algo que para você vai ser doloroso, será que você vai ter coragem de se entregar? Ou você vai ficar se preocupando com a opinião desse ou daquele, de pessoas que nada podem somar na nossa vida? Queridos, é um tempo de um amadurecimento espiritual. É tempo de nos entregar para Deus, porque se a gente ficar se preocupando demais com coisas que a gente não deveria se preocupar, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir concluir o propósito. E quantas pessoas perderam o propósito? Sansão perdeu o propósito, Josias perdeu o propósito, Saul perdeu o propósito. Por quê? Porque não buscaram realmente, verdadeiramente serem orientados pelo Espírito Santo. Josias, ele entrou em guerras que não era para ele entrar, não era para ele ter ido àquela guerra, e ele acabou perdendo o propósito. Sansão se entregou às suas emoções, às paixões, e acabou perdendo o propósito. Saul, ele se preocupou com o louvor dos homens e perdeu o propósito. Você consegue entender o quanto é importante entregarmos as nossas emoções para Deus, para que elas venham ser crucificadas, para que elas venham ser mortificadas. Porque muitas vezes as nossas emoções vão nos guiar para caminhos que nós não devemos ir, porque enganoso é o coração, mas o Espírito nos vivifica. O Espírito nos conduz ao caminho da verdade. O Espírito Santo nos conduz ao caminho do arrependimento, ao caminho que nós devemos andar. Então não permita que as tuas emoções te seguem, mas peça hoje, Espírito Santo, tire as escamas dos meus olhos para que eu possa ver com clareza, para que eu possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração.